Olá, bom dia e a paz do Senhor. O carnaval passou. E agora? As consequências por atos praticados, muitas consequências são irreversíveis. Eu vi no primeiro dia de carnaval, fui no segundo, dizendo: posto montado detecta 4 pessoas com HIV confirmado, diante de outras doenças. Emprego que foram perdidos, pois os seus furiões deixaram de trabalhar e os patrões os substituíram. Vidas ceifadas, que perderam suas vidas durante esse carnaval. E o pior, morreram sem Deus, sem paz e sem salvação. E pessoas que se dizem cristãos tiram, como diz na gíria popular, umas fériasinhas para ir pular o carnaval, dizendo eles que estão se alegrando, uma alegria passageira, efêmera. Quando chega em casa, o que eu estou dizendo, eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, um vazio ainda maior, porque tem o vazio que ainda tinha, e agora a ausência de Cristo. Existe aí uma vacância, segundo a literatura, um buraco que não se pode preencher, que é a ausência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Foram pessoas que, apesar de estarem na igreja, vou usar um termo comum usado na agricultura. As igrejas precisam aprender a trabalhar os alunos ou das escolas dominicais, aprender a trabalhar nos cultos de ensino, não uma mensagem genérica, mas uma mensagem que seja adaptada a todo tipo de gente que esteja na igreja, dos mais fracos, dos mais fortes, dos leigos aos eruditos. A mensagem ela precisa ter um nível de compreensão. Só existe compreensão em uma mensagem quando há compreensão. A pessoa, o que está do outro lado, compreende aquela mensagem que você está falando. Deixa eu levar para a agricultura, porque eu sei que aqui tem agrônomos dessa rede. Vamos dar um exemplo. Digamos que a igreja seja um campo, numa linguagem figurada, e as pessoas sejam as plantas. Eu vou pegar 2 tipos de plantas, que podem representar todas as plantas, e fazer um comparativo com as pessoas, para que compreendam o que eu quero falar. Nós plantamos um pé de cacau, e plantamos um pé de abacaxi. Vamos levar primeiro para o cacau. Assim que eu planto outra planta comum, assim que eu faço esse plantio no chão, que além de eu plantar, eu aperto direitinho aquela terra para que saiam as bolhas de ar que ficam presas, que irão prejudicá-los. Eu adubo no pé da planta. A planta está nova. Eu preciso adubar no pé da planta. A planta vai crescendo e eu vou mudando o meu raio de adubação. Agora já não serve o adubo no pé da planta, ela já não se alimenta, as raízes já não estão mais ali. Ela se alimenta por aquelas pequenas raízes, já não estão mais ali. E quando ela chega uma planta adulta, um cacau adulto, eu vou adubar 1 metro. Se eu jogar o adubo quando ela era pequena, não serve mais. Eu preciso escolher a hora de adubar, provavelmente de manhã, no final da tarde, e 1 metro em volta, não mais no pé. Eu fui me adaptando ao crescimento da planta. E agora é o sistema que eu preciso obedecer se eu quiser uma planta saudável. Mas eu também tenho na minha roça abacaxi.
E eu comecei a perguntar, a conversar com Deus, a analisar as plantas à luz da palavra de Deus. E por que as plantas do abacaxi, aquelas folhas palmas, sempre para cima? Ela não tem aquelas palmas laterais. Eram todas focadas para cima. Percebi que assim como um dos cristãos da igreja, o abacaxi são plantas de raízes locais. Elas não têm raízes profundas. Se você pegar um pé de abacaxi, você arranca ele. Se a água cair lá fora, não vai adiantar, porque ele se alimenta no pé do abacaxi, no tronco ali da planta. Aí são raízes pequenas. Logo, eu não posso, como o abacaxi, do jeito que eu começo adubando o abacaxi, do dia que eu planto, eu preciso terminar a colheita adubando do mesmo jeito. Raízes do abacaxi, elas não crescem. São raízes pequenas. Continua no mesmo formato, na mesma posição. E o que é que tem a ver isso na igreja? Pastores, da sua igreja você tem cristão que cresce. Cresce rápido. Você precisa mudar o alimento. Não mais, como Paulo diz, o leite. Mas agora um alimento mais robusto, um alimento mais nutritivo. Não, porque agora já não é mais no pé da planta, pois as raízes já cresceram, você vai adubar 1 metro e volta. Eu preciso crescer, essa pessoa, eu preciso ir me adequando com uma mensagem de acordo com o crescimento espiritual do mesmo. Mas também eu estou na igreja crentes abacaxi. Se as raízes não crescem, mas eles precisam também ser alimentados do mesmo jeito que aquele que é um crente parecido com o pé de cacau. O pé de cacau. Eu tenho o crente abacaxi e o parecido com o pé de cacau. Então, o do pé de cacau precisa ir aumentando aquela dose, não é aumentar a dose, é aumentar o raio da adubação. Quais as áreas que eu vou atingir? Você vai atingindo áreas diferentes para a alimentação da mesma planta. Mas se for um crente abacaxi, você precisa trabalhar nele, no tronco dele. Você não pode deixar de trabalhar na mesma posição a vida toda. Você precisa ter sabedoria espiritual do Senhor para trabalhar com esse crente a vida toda, pois ele não vai crescer raiz. Ele não vai crescer raiz, mas ele precisa dar fruto. Ele precisa alcançar o seu auge. Mas isso vai depender tão somente de você. Não esqueça que você não pode tratar ele do jeito que você trata o que parece com cacau, que cresceu, que alcançou raios maiores, que a adubação agora já não é no tronco, é mais por fora. O crente abacaxi, você precisa adubar ele no tronco, na raiz, ali no pé do caule dele, para que ele possa dar fruto. Se você fizer com ele o mesmo que está fazendo com o pé de cacau, ele vai morrer por falta de nutrientes. Então lembre disso. Que tipo de palavra você está levando na tua igreja? Você está levando uma palavra genérica para aqueles que cresceram e estão como cacaueiro, adubando 1 metro e volta? Ou você também está adubando da mesma forma? Você não pode continuar adubando um pé de cacau como se aduba um pé de abacaxi. Você precisa ter de Deus o discernimento de espírito que o cacau cresceu. E ele precisa ser adubado um raio maior. Se você continuar adubando o pé de cacau como você continua adubando o pé de abacaxi, também ele irá morrer. Então eu preciso ter essa diferença. Abacaxi eu vou adubar no pé, pois ele não tem raízes profundas, não se espalham. O cacaueiro você vai adubando e aumentando o raio de acordo com o desenvolvimento da planta. Pastor, não seja genérico. Na tua igreja tem gente de tudo que você possa imaginar, fortes e fracos, pequenos. E a mensagem tem que chegar a todos. Lembre-se que você vai precisar chegar no tronco,
e outro 1 metro e volta.